Gente, vamos falar da Isabel Veloso, né, influenciadora que morreu no último sábado, né? Ela deixou uma carta de despedida pro seu filho, que tá agora aí com 1 ano, né? Fazer um resumo aqui do caso da Isabel Veloso, né? Ela surgiu na internet há 2 anos atrás, quando ela foi num podcast, né, Inteligência Limitada, né? E aos 17 anos ela contou ali do seu câncer, né? Que era um câncer de quase nenhuma chance de cura, era um câncer terminal, que não tinha muito o que fazer, né? Que a qualquer momento ela poderia morrer, né? E com 15 anos, gente, 15 anos, ela descobriu que o tempo de vida dela era curto, né? Então, a Isabel Veloso, como qualquer pessoa na idade dela, né? Ela foi para a internet, né? Ela também foi ela foi mostrar um pouco de como que é a vida de alguém que é diagnosticada com pouco tempo de vida. E é óbvio, com essa exposição, né, houve críticas e houve acolhimento, né? Quais críticas? Críticas com algumas coisas que ela divulgou, que não deveria ter divulgado. Eu acho que, como qualquer pessoa que está iniciando a sua vida, os erros, né, acontecem, né, e a gente aprende com o passar do tempo, né? Então, erros e acertos fazem parte de qualquer pessoa que está começando a sua vida. A Isabel Veloso, ela também experimentou um lado da internet que hoje é muito forte, que são críticas muitas vezes monstruosas, né? As pessoas se incomodavam com a Isabel Veloso muitas vezes quando ela estava vivendo a vida, né? As pessoas queriam que ela ficasse o quê? Esperando a morte vir. Então teve alguns episódios sobre a Isabel Veloso, por exemplo, no casamento dela, né? Ela dançou, ela se divertiu. Ué, gente, vocês queriam que ela fizesse o quê? A pessoa já sabe que tem pouco tempo de vida, que não vai viver muito. Então eu acho que qualquer oportunidade de ser feliz, você aproveita como se fosse a última coisa da sua vida. E eu acho que é isso que as pessoas tiveram dificuldade de entender na internet. Além de ter muita gente ruim que acredita que a internet é terra de ninguém e por estar ali no celular pode fazer qualquer comentário de uma forma agressiva, né? Tinha gente que não entendia que por mais que ela tivesse uma doença que a qualquer momento poderia levar a vida dela embora, ela também queria viver. Ela queria aproveitar as oportunidades, então ela queria viajar, ela queria namorar, ela queria dançar, ela queria brincar, ela queria pular, porque não deve ser fácil você saber que muitas coisas que você deveria viver, você não vai viver porque você não tem muito tempo de vida, né? Então a Isabel Veloso, né, que foi uma jovem que contou um pouco ali da história dela, né, que teve muita gente que duvidou da doença dela, né? Porque eu imagino que muitas vezes as pessoas queriam que ela tivesse um comportamento, né, de uma pessoa que tinha uma doença terminal. E ela muitas vezes mostrava uma pessoa ali feliz, que estava tentando viver a vida, né? Ela morreu no último sábado, né? Ela estava internada desde novembro. Ela começou a ter problemas com falta de ar, foi entubada. Se criou uma esperança muito grande, né? Quando ela recebeu um transplante do próprio pai, mas segundo o hospital, né, esse transplante, que é uma cirurgia difícil, né, teve complicações e isso teria lhe ajudado a causar a morte dela. É, a Isabel, ela deixou um filho de 1 ano, ela escreveu uma carta para ele, né, eu imagino que ela percebeu que ela não ia mais voltar, ela percebeu que dessa vez, né, o câncer, porque assim, o câncer, gente, ele parou de se espalhar durante um período, isso acontece bastante, né? Ele parou de se espalhar, ele cria uma expectativa na pessoa, mas quando vê, ele voltou a se espalhar e ele se espalhou para o pulmão, né? E foi aí que ela começou a ter falta de ar, e aí teve a questão do transplante também que gerou complicações. Mas a Isabel Veloso, ela escreveu uma carta bem bonita pro filho, né? Ela provavelmente sabia que não ia mais ver o filho, que ela não ia poder ter mais tempo com o filho dela. Ela escreveu uma carta muito bonita. O velório foi ontem, né? Um velório muito emocionante. O marido dela, né, que já casou, o marido dela que já casou com a Isabel Veloso, sabendo da situação dela, sabendo que ela tinha pouco tempo de vida, né, se emocionou bastante, né, ela que tinha raspado o cabelo recentemente, ela tinha esse cabelo lindo, né, e assim, toda a solidariedade à família, toda a solidariedade ao bebê que ficou, ao pai, ao marido, né, mas eu acho que o que fica é como as pessoas criticam na internet, né? Existem milhares de formas de se criticar pessoas e situações, mas muitas vezes as pessoas são cruéis, né? São cruéis em suas críticas, né? Por acreditar que podem falar o que querem. Eu acho que a Isabel Veloso, ela passou por isso, né? É claro, ela decidiu expor sua história na internet,
E quando você decide expor alguma coisa na internet, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem pessoa que vai elogiar, tem pessoa que vai criticar. Mas eu acho que no caso da Isabel Veloso, a gente viu críticas muito pesadas, né? De pessoas que, de novo, por acreditarem que estão na internet, podem falar qualquer coisa, né? Enfim, né? Ela morreu no último sábado aí, que Deus abençoe e que a família passe por esse momento difícil.